bem, pessoal? Aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos começar uma nova série em que vamos falar sobre literatura, mais especificamente falando sobre um dos maiores poetas brasileiros, que é o João Cabral de Melo Neto. Então, deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Essa série ela vai ser dividida em dois vídeos. Nesse primeiro vídeo eu vou falar um pouco mais sobre o panorama da literatura brasileira e na posição do João Cabral de Melo Neto nesse meio. Já no próximo vídeo eu vou abordar a poesia dele propriamente dita, as características dos poemas, do trabalho literário dele em si. O João Cabral de Melo Neto, ele nasceu em 1920 e faleceu em 1999. Ele é da terceira fase do modernismo brasileiro, a mesma geração em que veio Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, entre outros. Para a gente entender a relação do João Cabral de Melo Neto com o modernismo, a gente tem que pensar o que foi o modernismo em relação ao que se fazia em questões de literatura no Brasil. No final do século XX, a literatura brasileira, aliás, toda a literatura brasileira do século XIX, ela era altamente influenciada pela literatura europeia. Se a gente pegar mais especificamente no final do século XIX, a gente vai ter, por exemplo, Olavo Bilac, Castro Alves, que são grandes poetas, porém eles são muito influenciados pela estética europeia, né? Poemas, por exemplo, do Bilac como a Via Láctea, a gente percebe notadamente que existe uma influência, uma europeização naquilo que ele está propondo. Em Alfonso de Guimarães, que é um poeta simbolista, é um dos meus poetas brasileiros preferidos, a gente percebe também essa influência da estética europeia em cima das obras desses autores. E a Semana de Arte Moderna, em 1922, ela visou ser um rompimento com isso, sendo que antes mesmo da Semana de Arte Moderna, a gente teve outros autores que já representavam um avanço, que já faziam uma ponte entre o que seria o modernismo e essa literatura anterior. O caso mais notório é o Augusto dos Anjos, que alguns até o classificam como um autor pré-modernista. Ele já estaria apresentando em sua obra algumas das características que seriam consumadas ali no modernismo. Então, em 1922, a gente vai ter a Semana de Arte Moderna, que vai propor esse rompimento, vai propor uma nova forma de arte brasileira, no caso, a arte em seus muitos níveis, por exemplo, com a Tarsila do Amaral, a gente vai ter artes plásticas brasileiras, com Villa-Lobos, a gente vai ter uma música de câmara brasileira, e existem outras diversas influências artísticas. No caso da literatura, a gente vai ter o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, que são os dois maiores nomes aí do modernismo, e a gente vai ter justamente a ideia de se buscar no próprio Brasil as inspirações artísticas, sendo que, ao mesmo tempo, esse movimento de arte moderna, ele bebia diretamente do modernismo europeu, como, por exemplo, do surrealismo, do cubismo, do expressionismo, e entre outras correntes estéticas. Então, a gente já tem uma espécie de dicotomia, que é uma busca por uma linguagem artística brasileira, e ao mesmo tempo você tem essa busca sendo realizada com influências de estéticas estrangeiras. Então a gente vai ter, por exemplo, na literatura, nessa primeira geração, a busca por novas formas de fazer poético. Uma delas era buscar na linguagem popular fontes para a poesia e para a prosa. A gente vai ter no livro do Mário de Andrade, Macunaíma, uma grande ode à cultura brasileira, uma mistura de teogonia com comédia, com história política do Brasil, que vai construir um herói meio anti-herói legitimamente brasileiro, que é o Macunaíma. Então a gente já vê
o primeiro processo de uma mudança estética nessa primeira geração do modernismo. Na década de 1930, a gente tem a chamada segunda geração. Na segunda geração, a gente vai ter Raquel de Queiroz, José Américo de Almeida, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Érico Veríssimo, José Lins do Rego. Essa geração ela é notoriamente marcada, talvez é a característica que mais se destaca nesses autores, que é o chamado regionalismo. Jorge Amado, com seus livros, com muito cunho social sobre a Bahia, a Raquel de Queiroz sobre o Ceará, o 15 é um grande clássico, o Graciliano Ramos, ao retratar o sertão e falar de Alagoas, o Érico Veríssimo ao falar do Rio Grande do Sul, ou seja, eram temáticas que visavam que traziam um olhar social para determinados estados brasileiros, para determinadas situações interioranas do Brasil. E nessa segunda geração, dois nomes são bastante importantes para a gente pensar o João Cabral de Melo Neto: o Graciliano Ramos e o José Américo de Almeida. O Graciliano Ramos ele é notório porque ele tem uma escrita, como normalmente se coloca, seca como o sertão. Ele usa pouquíssimos adjetivos, ele é extremamente direto, ou seja, ele acaba utilizando a estética da escrita como uma forma de correlacionar com o que está escrito. Se ele está falando de uma região seca, se ele está falando de uma aridez, de um sertão do Nordeste, então a própria estilística dele apresenta isso, retrata isso. Já o outro elemento importante é o José Américo de Almeida. O José Américo de Almeida ele escreveu A Bagaceira, e A Bagaceira é um livro regionalista, só que ele é escrito ele é muito erudito, ele tem uma linguagem muito apurada, ele é até um livro bastante complexo de ser compreendido. Há inclusive críticos que não veem erudição e veem simplesmente querer pagar de erudito, mas isso aí é uma discussão que não convém para esse vídeo. Mas enfim, o José Américo de Almeida, ele dentro dessa ideia de modernismo, ele pensava que a literatura tinha que ser uma linguagem mais elevada e não ser uma linguagem tão próxima do popular. Traria sim as fontes popular, mas não traria, por exemplo, essa ideia de barbarismo, o erro de português, o erro de concordância. Isso deveria ficar de fora da literatura. Em seguida, a gente tem a terceira geração do modernismo, que é onde a gente vai ter o leque se expande mais dentro de fazeres. A gente tem, por exemplo, a Clarice Lispector e o Lúcio Cardoso, que são notórios por produzirem uma prosa de cunho mais intimista. Eles são prosadores em que entrar com profundidade na alma humana é o mais forte daquilo que eles escrevem. A gente vai ter o Guimarães Rosa, que pegou a linguagem popular, pegou o erudito, pegou inúmeras influências e reinventou totalmente a literatura brasileira. A gente tem o Carlos Drummond de Andrade, que na poesia é bastante marcado pela questão do conflito do poeta com o mundo, a relação do eu com o mundo, como por exemplo em poemas como E Agora José, né? A gente tem esse conflito pessoal, o poeta pensando e questionando o mundo, essa luta do eu contra o exterior. A gente vai ter na Cecília Meirelles uma produção de uma poesia que tem um caráter lírico muito forte, e a Cecília Meirelles, ela é bastante interessante a poesia dela, porque em muitos momentos ela é bastante moderna, ela tem poemas que não trabalham a rima direta, ela tem uma preocupação menor com métrica, ela tem rompimento com esse modelo anterior. Em outros momentos da poesia dela a gente vai ter justamente uma rima um pouco mais precisa, uma métrica mais elaborada, ela trabalha o lirismo de formas diversas esteticamente. A gente vai ter também o Vinícius de Moraes, que é um poeta, assim como a Cecília Meirelles tem esse caráter, um caráter do sentimentalismo, do afeto, de uma forma muito forte. O Vinícius de Moraes é o poeta que ele faz a curva inversa. No geral, a pessoa jovem ela tende a ser um pouco mais
anárquica, digamos assim, um pouco mais solta, um pouco mais livre, e a idade a torna uma pessoa um pouco mais rígida. Ele foi o contrário. Os poemas de começo de carreira dele eram mais rígidos na maturidade se tornaram mais soltos, mais livres, né? Então, quando a gente pensa no João Cabral de Melo Neto, a gente tem que pensar que a evolução da obra literária dele está correlacionada com todo esse panorama existente na sua época. Panorama que envolve, como já foi citado, entre uma estética brasileira, porém ao mesmo tempo você tem influências de outros países, entre você ter uma profundidade dentro de um personagem como a Clarice Lispector fez, ou você ter uma temática um pouco mais social, abrangendo mais regiões, como a gente vai ter com a Raquel de Queiroz, com Jorge Amado, ou você vai ter poesias que vão apelar mais para um lado mais lírico, ou a gente vai ter então uma poesia que vai apelar mais para uma rigidez ou para um conflito interno. Então, quando a gente for observar a evolução do João Cabral de Melo Neto, a gente vê que ele se posicionou entre tudo isso que estava sendo feito. Por exemplo, a gente pode pegar essa estética regionalista e ver que isso é presente em poemas dele. O caso mais notório, Morte, Vida e Severina, que é um poema que tem um cunho social muito forte, vai falar sobre essa questão do sertanejo. Um outro ponto que também a gente tem a questão do regionalismo é o Cão Sem Plumas, onde ele vai falar do rio Capiberibe, que é o rio principal de Recife, cidade natal dele. Se a gente pegar aqui um Carlos Drummond de Andrade, tem esse conflito do eu com o mundo, a gente vai ter também o João Cabral de Melo Neto, o conflito do poeta com o seu fazer poético. Aí a gente volta no que comentei anteriormente, que são as influências do Graciliano Ramos e do José Américo de Almeida. No Graciliano Ramos, ele vai receber essa influência de uma literatura rígida, de uma literatura precisa, de uma literatura que não tem excessos, e do José Américo de Almeida, ele vai ter essa ideia de uma busca por algo mais rebuscado, não tão popular, que vai abraçar o popular, mas não vai, digamos assim, se render a ele, vai trabalhar o popular como uma forma de literatura mais alta, e aí a gente pode fazer um paralelo com o Guimarães Rosa, ou seja, a estrutura que o João Cabral de Melo Neto foi construindo para a sua obra dialoga com tudo aquilo que estava sendo feito na época. Teve um crítico literário que ele fala de uma forma interessante o que foi João Cabral de Melo Neto. Ele afirma que a Semana de Arte Moderna de 1922, ela iniciou um processo anárquico. Ela criticou muito, ela gerou inúmeras ideias, ela abriu imensamente o leque, porém não amarrou isso tudo, não criou um direcionamento, apenas explodiu, jogou ideias pelos ares, mas não construiu algo pronto, exato e uniforme dali para frente. Quem teria feito isso, que teria dado uma uniformidade, dado um caminho para uma poesia brasileira pós o modernismo, seria o João Cabral de Melo Neto. A gente pode pegar um dos elementos mais presentes da poesia do João Cabral de Melo Neto, que é a faca, que a gente vê, por exemplo, no seu poema Escola das Facas, né? Que é uma metáfora que ele usa para precisão, para a redução. Se o modernismo era uma árvore cheia de galhos, sem uma forma, o João Cabral de Melo Neto pegou uma faca, aparou todas essas arestas que estavam sobrando e conseguiu construiu algo que fosse de fato coeso. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.